Aquilo que te chama não é o porto, mas é o desejo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Psicanálise e Mitologia. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, atuo em Porto Alegre e há mais de 30 anos estou nesse percurso psicanalítico. Este canal surgiu com a ideia de transformar estudos de um percurso psicanalítico sobre psicanálise e mitologia, onde se fez em grupo leituras psicanalíticas da mitologia. Então, aqui estão as aulas. Se você quiser continuar assistindo aulas, serão muitas aulas sobre essas leituras. Inscreva-se no canal, isso é muito importante. Também deixe seu like no final, isso também é muito importante. E também comente, né? Deixe seu comentário, faça as suas considerações sobre o assunto. Se você quiser acrescentar algo, contribuir também com ideias, com pensamentos, com elaborações, faça isso, porque isso vai enriquecer demais o nosso tema e o nosso canal. Hoje, o meu assunto é o chamado de Ulisses. Hoje é o terceiro vídeo. No segundo vídeo, eu falei sobre o retorno de Ulisses, né, a travessia de Ulisses até Ítaca, e hoje eu quero voltar a falar no assunto, é o terceiro vídeo, sobre o chamado de Ulisses a Ítaca, né, o chamado de Ítaca. No próximo vídeo eu quero falar então um pouco mais sobre o encontro de Ulisses com personagens nesses 10 anos que ele esteve no mar. Vamos lá então, o chamado de Ulisses. Aquilo que te chama não é o porto, é o desejo. Esta é a principal elaboração do tema do vídeo. Em primeiro lugar, né, o chamado é o chamado do desejo. O chamado que move Ulisses não vem do mar, mas do inconsciente. O retorno a Ítaca é a metáfora do desejo recalcado que insiste em se inscrever na vida simbólica. Freud nos lembra que o desejo é indestrutível. Ele apenas se disfarça nos sintomas e nas repetições. E Lacan acrescenta: o desejo nunca é do eu, mas do outro. Aquilo que em nós busca o reconhecimento na linguagem é o desejo do outro. Ele elabora isso no Seminário 11, quando ele declara: o desejo é o desejo do outro. Então, na clínica, né, na análise, a leitura psicanalítica, quando o sujeito é escutado, quando o analista escuta o inconsciente do sujeito, na escuta esse movimento surge quando o analisando, o paciente, fala de um chamado que não sabe nomear, um desejo que ele não sabe nomear, uma inquietação, uma nostalgia sem objeto. E o trabalho analítico é desvelar o que deseja em quem diz: não sei o que quero, não sei para onde vou, ainda não sei, ainda não me achei. E o analista, ele não chama com promessas de chegada, ele não faz promessas, mas ele sustenta, né, o espaço do retorno simbólico ao próprio desejo. E a pergunta que se pode fazer é: o que em ti insiste em voltar, mesmo quando tu finges não ouvir? O sujeito perdido, ele, às vezes, uma resposta pragmática, às vezes não, né? Via de regra, uma resposta pragmática, uma declaração de quais os passos precisam ser dados, não vai satisfazer e nem fazer com que o sujeito se ache, se encontre e passe a saber o que realmente quer. Um outro movimento que nós temos na volta de Ulisses, importante, são as sereias e o mastro, quando eles vão atravessar pelo mar das sereias e
E Ulisses então pede que os seus companheiros o amarrem ao mastro. Os outros colocariam ceras no ouvido para não ouvir o canto das sereias. Ulisses querendo ouvir o canto das sereias, mas não querendo se entregar ao mar, não querendo se entregar às sereias, não querendo satisfazer, né, ao canto das sereias, ele então pede que não coloquem cera nos seus ouvidos, mas o amarrem ao mastro, para que ao ouvir o canto ele não se jogue ao mar. Então, a elaboração, a leitura psicanalítica é amarra-te se quiseres escutar teu próprio gozo sem morrer dele, ou seja, o desejo ele não vai ser satisfeito se você tentar satisfazer todo o seu desejo e fazer todas as vontades do seu desejo. Então as sereias encarnam o chamado do gozo, o convite à satisfação total sem falta, sem lei. É o gozo sem limites, é a satisfação, é a fantasia de que algo vai nos satisfazer. Então as sereias encarnam essa ideia, essa fantasia, o chamado do gozo, o convite à satisfação total, sem falta, sem lei. A ideia de que é possível sim algo satisfazer o movimento do desejo. Então Ulisses se amarra ao mastro, e esse gesto é a metáfora da posição do sujeito, né? Escutar o inconsciente sem agir, deixar-se atravessar pela palavra sem sucumbir às inconsequências do próprio desejo. O que acontece? O que acontece é que há muitos que saem em direção ao chamado do desejo e acabam buscando todos os meios, todos os prazeres, todos os excessos, que é o chamado, que é uma resposta inconsequente ao chamado do desejo, e acabam não gerando satisfação, mas gerando a infelicidade, a insatisfação. Ao invés de completar, de preencher o vazio, esse vazio aumenta. E Lacan, no Seminário 20, então ele vai dizer que o sujeito só pode suportar o gozo se o simboliza. No caso, né, assim explicando, ele só pode suportar o gozo se o simboliza, se reconhece que este gozo, que o desejo, há uma impossibilidade de satisfação, de planificação, de completude neste desejo. Então, na aplicação clínica, o sujeito preso ao gozo, ou seja, quando ele está preso, quando ele está na fase da repetição, né, na compulsão, na repetição, no excesso, ele precisa de um mastro simbólico que o enquadre, né? Isto é por meio da palavra, por meio da simbolização daquele gozo, por meio da elaboração de que ele é um sujeito em falta e que há o desejo que se move nele, e que esse desejo não é para ser plenamente realizado, não há como realizar plenamente esse desejo, mas ele é um movimento, ele é a vida que pulsa, né, para que o sujeito então se mova em direção ao seu futuro. Então o trabalho clínico o trabalho psicanalítico não é silenciar as sereias, não é silenciar o desejo nem satisfazer o desejo, é permitir que sejam ouvidos, né, que as sereias sejam ouvidas, o chamado desejo seja ouvido, sem que o sujeito se perca nelas, né, ou se perca no chamado do desejo. Então a análise é o espaço onde o desejo pode ser ouvido, mas não vivido como destruição. Por quê? Porque se o sujeito se entregar à busca, digamos, irresponsável da satisfação do desejo, dessa busca de satisfação, ele vai se entregar ao excesso, e isso vai, em consequência, ser um fator de destruição para o próprio sujeito. Então a pergunta seria: de que prazeres tu precisas te amarrar para poder escutá-los sem te afogar? No que você pode se amarrar, no que você pode
o que você pode simbolizar. Isso não é o mesmo, né, de que reprimir, né, e nem suprimir, mas seria aquilo que a gente chama popularmente de autodomínio consciente, né, de se responsabilizar por aquilo que o desejo busca. O próximo movimento é Ulisses enfrentando a tempestade, né? A grande tempestade que destrói a sua frota, os seus barcos. Somente quem perde o nome pode reencontrar-se como sujeito. Essa ideia de que eu sou completo, ou que eu posso me completar, de que eu posso me dominar, nós vamos lembrar que Freud vai destruir essa ilusão, essa fantasia, quando ele diz que o eu não é dono da própria casa, né? Então Ulisses, ao enfrentar a tempestade, ele vai nos mostrar justamente este movimento em direção ao reencontro do sujeito com ele mesmo. Então Ulisses, lançado a tempestade, perde tudo. Perde o navio, perde os companheiros, perde a identidade. É o momento da despossessão simbólica, que Lacan chama de castração simbólica. Então, na travessia, ele deixa de ser rei. Ele deixa de ser o rei Ulisses, o herói, e torna-se, também na linguagem lacaniana, o sujeito barrado, aquele que reconhece a falta como estrutura, aquele que reconhece. Não há o que eu possa fazer para me tornar um imortal, um indestrutível, um super-homem, um Atman, né? Não há o que eu possa fazer. Esse sou eu, né? Então, o sujeito barrado é aquele que reconhece a falta como estrutura. Em Freud é o princípio da realidade. É quando o sujeito encontra-se com ele mesmo sem máscaras, né? sem fantasias. Em Lacan, a entrada na linguagem, o nome do pai que ordena o caos pulsional, aquela consciência, vamos dizer assim, que reordena o caos pulsional, esse desejo que quer satisfação a qualquer custo. Então a castração, diz Lacan nos escritos, a castração é o que permite ao desejo não se extinguir. Por quê? Porque se alguém, vamos dizer, em um movimento, conseguisse satisfazer todos os seus desejos, o seu desejo, né? todo o chamado do desejo, ele se extinguiria, porque não haveria mais desejo, não haveria mais busca, não haveria mais movimento de vida. E Freud termina com a fantasia desse eu indestrutível, desse eu senhor, desse eu herói, desse eu plenamente satisfeito, quando ele diz: o eu não é senhor em sua própria casa. Então, o sujeito na tempestade, agora falando na aplicação clínica, o sujeito na tempestade é o paciente confrontado com o limite, com a perda, com o luto, com a falência do ideal, com a desilusão das fantasias. É o ponto onde o discurso do eu se rompe e a palavra do inconsciente pode então emergir. O analista, ele não devolve um novo nome, uma nova identidade ao sujeito, mas sustenta o espaço onde o sujeito possa habitar o não saber, como condição do desejo. Quando ele desiste, então, não de buscar, não de desejar, mas desiste da ideia da fantasia do eu completo. Então a pergunta seria: que nome precisa perder para poder te reencontrar no que falta? Qual é a ilusão que precisa ser desfeita? Qual é a fantasia que precisa ser desfeita? E por último, nós temos então o retorno e a travessia do fantasma, quando
Nós falamos então no vídeo anterior deste momento em que o sujeito se reencontra. No vídeo número 2, se você puder voltar depois, né? Então, o retorno e a travessia do fantasma é o próximo movimento aqui da leitura psicanalítica desta travessia de Ulisses. Nenhum retorno é completo, mas toda a travessia é verdadeira. Ulisses retorna a Ítaca, mas nada é como antes. Ele reencontra Penélope, a sua dedicada e fiel esposa. Daqui 2 vídeos nós vamos falar então sobre Penélope e a sua espera. Mas já não é mais o mesmo homem. Assim como Penélope já não é mais a mesma mulher. E essa é a travessia do fantasma, o momento em que o sujeito reconhece que o cenário que o estruturava, quem ele achava que realmente era, o outro, o ideal, o amor, o saber, porque Ulisses era tido como um rei sábio. Então, nesse momento, é o que chamamos da travessia do fantasma, o momento em que o sujeito reconhece que o cenário que o estruturava, o outro, o ideal, o amor, o saber, não o sustenta mais. Então, a verdade do retorno é aceitar a divisão do sujeito. Não há lar total, apenas o desejo em movimento. Não há o eu completo, apenas o desejo em movimento. Não há o eu totalmente realizado, apenas o desejo em movimento. Não há méritos meritórios no heroísmo de Ulisses em Troia, porque isso não acrescentou nada em termos de satisfação do desejo, porque o desejo está em movimento. Então a análise termina quando o sujeito pode sustentar seu desejo sem precisar do fantasma que o sustentava. Lacan, no Seminário 11, ele traz então esta elaboração, que o sujeito ele elabora muito bem o seu desejo quando ele chega à conclusão que ele pode sustentar o seu desejo sem precisar do fantasma que o sustentava, da fantasia, né, que o sustentava. Então, o Freud, nas novas conferências, ele vai dizer: o fim da análise é a reconciliação com o próprio inconsciente. E essa reconciliação com o próprio inconsciente é essa travessia do fantasma, é quando o sujeito ele chega à elaboração, à conclusão de que ele é quem realmente é, e ele pode se responsabilizar, vamos falar assim, né, pelo próprio desejo. Então, na clínica, esse é o movimento em que o paciente deixa de buscar o analista como porto seguro, como o sujeito suposto saber, como aquele que vai resolver a sua vida, e passa a sustentar o próprio desejo. Não há cura como fechamento, mas travessia simbólica, ou até melhor, um travesseiro simbólico da falta. Poder viver sem precisar que o outro garanta o sentido, sem que o outro aponte um caminho, sem que o outro defina um caminho, sem que um outro sustente a sua falta. Por quê? Porque o grande trabalho do analista é fazer com que o sujeito sustente, né, a sua falta, e esta é a travessia, e esta é a chegada. Então a análise como a viagem de Ulisses, ela não termina no retorno, mas na capacidade do sujeito seguir desejando sem se autodestruir. O que te precisa continuar navegando mesmo depois de ter voltado para casa? Esta é a pergunta final aqui da nossa leitura psicanalítica de Ulisses. E nós vamos continuar num terceiro vídeo com novos personagens nessa travessia de Ulisses. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos, ativar as notificações também, e deixar aí também o seu comentário. Tudo de bom e até o próximo vídeo.